Essa parte toda aqui do carro de Fórmula 1 em torno do piloto é chamada de cockpit. Essa estrutura tem que ser ultra resistente para dar segurança para o piloto em caso de acidente. Só que ao mesmo tempo tem de ser leve, não pode tirar o rendimento do carro. A solução encontrada para juntar rigidez e leveza foi criar uma espécie de sanduíche de materiais. Desse conjunto de fios, nasce o material mais importante da Fórmula 1. A fibra de carbono é um composto químico da família do plástico, originalmente branco, que muda de cor depois da queima. Comparando com um fio de cabelo, o carbono é 10 vezes mais fino e não pesa tanto quanto os metais. Para demonstrar, colocamos na balança 3 placas do mesmo tamanho. A fibra de carbono pesou 168 gramas. O alumínio, quase o dobro, e o aço, 5 vezes mais. Do fio de carbono são feitas as mantas, que aplicadas sobre o molde dão o formato da peça. Depois, ela ganha uma cobertura de tecido e vai para a autoclave, esse forno gigante. Em seguida, mais mantas, outra vez o forno e aí sim, fim do processo. Esse bico está pronto para ir no carro. Vários tipos de mantas de carbono foram usadas aqui, umas mais grossas, outras mais finas. O ângulo é essencial para deixar o bico muito resistente. Eles podem suportar até mais de 750 kg de impacto. E ó, o que também é muito importante, extremamente leve. Nós acompanhamos um teste de resistência no laboratório do ITA, o Instituto Tecnológico de Aeronáutica. 3 materiais encararam a mesma força. O aço suportou menos tempo. O alumínio aeronáutico, bem mais. E a amostra de fibra de carbono ficou intacta, mesmo sendo submetida ao limite da máquina. Nesse caso, as fibras estavam agrupadas na vertical, o mesmo sentido em que a força foi aplicada. Aí é que está o segredo da resistência do material. No sentido da fibra, ele pode ter uma resistência até 4 vezes superior ao aço. Mas quando a fibra é trançada, a resistência diminui. Os resultados podem ser catastróficos, até muito inferiores aos materiais metálicos. O desafio é justamente acertar a mão. Como as peças precisam suportar forças diferentes, cada uma exige um tipo de trama de fibra de carbono. O diretor de materiais da Force India, na Inglaterra, explica que em algumas peças os engenheiros misturam fibra com outros compostos. Quando eles precisam fazer uma peça grande, como essa aqui é uma parte de um difusor da Fórmula 1, na parte do piso, eles precisam combinar outros materiais, porque se eles completassem aqui tudo com carbono, a peça iria ficar muito pesada. Então eles colocaram esse material aqui, que é um material chamado Nomex, que é parecido com papel, um material bem leve. Eles têm o alumínio também, que vai aqui nessa parte, e tem esse outro material aqui que se chama Horalcell Core, que é tipo um isopor, bem leve também. Mas por mais leve que seja o carro, ele só corre se tiver o peso mínimo. São 690 quilos neste ano, já contando com o piloto. E se chega lá com lastros de tungstênio. E eles podem colocar, por exemplo, na asa dianteira, podem colocar aqui no assoalho, na lateral, dentro do assoalho, né? Isso aqui vai aqui dentro, ou podem colocar aqui atrás, essa parte aqui. Por quê? Dependendo da pista, eles precisam de mais equilíbrio na frente, mais equilíbrio no meio do carro ou mais equilíbrio atrás. Isso deixa o carro mais estável em curvas de alta ou curvas de baixa, então depende da pista, o peso vai ser distribuído no carro. Fora da pista, a toada é a mesma, leveza conta muito. Mas como a fibra custa 10 vezes mais do que o aço, o uso é limitado. A boa notícia é que já existe reciclagem para fibra de carbono. Uma vantagem e tanto no mundo que cada vez mais procura rimar tecnologia com economia e velocidade com sustentabilidade.